E se eu te disser que a primeira grande inspiração do Bolsonaro na política foi o Lula? Vem comigo. Hoje, Bolsonaro e Lula disputam a presidência. Os dois já conhecem aquela cadeira presidencial. Bolsonaro chegou até ela conscientemente se colocando como a mais radical oposição à era petista, iniciada por Lula anos antes. Mas o que mais teve nessa história? É isso que eu hoje começo a contar pra você. Em 1986 e 87, Bolsonaro era um capitão do exército que estava ficando conhecido por brigar por melhores salários para a classe militar. Nesse mesmo período, Lula, quase 10 anos mais velho que Bolsonaro, estava alguns passos além. Em 86, o pernambucano se elegeu para o primeiro cargo público, o de deputado federal. Eram anos especiais na Câmara porque a Constituição estava sendo escrita e votada, aquilo que a gente chama de Assembleia Nacional Constituinte. Lula, apesar de ter sido eleito pela primeira vez, já chegou como uma das principais lideranças. Ele era um novato em Brasília, mas ao mesmo tempo ele já era muito conhecido do público brasileiro. Como sindicalista, representando os metalúrgicos do ABC Paulista, já desde o fim dos anos 70, Lula aparecia nos jornais comandando assembleias com milhares de trabalhadores, conduzindo negociações com empresários por melhores salários e liderando greves imensas. Para a gente ter essa dimensão histórica, vale destacar alguns momentos de Lula na primeira metade dos anos 80, tendo em mente que Bolsonaro ainda era um nome que nunca ninguém tinha ouvido falar até então. Vamos lá. Lula foi notícia em todo o país participando da fundação do PT, ao ser preso pela ditadura, por conta do movimento das diretas já, Lula era uma das figuras importantes daqueles comícios, e durante sua campanha governador de São Paulo. O petista ficou em quarto, com um slogan que era a cara do Lula daquele tempo: trabalhador vota em trabalhador. Então, em 1986, quando Bolsonaro chamou a atenção por conta de um artigo numa revista, Lula estava chegando à Câmara Federal como um político de massas, e detalhe, com a maior votação entre todos os deputados eleitos naquele ano. O ponto é, no fim dos anos 80, mesmo depois de Bolsonaro aparecer, ele estava em patamares totalmente diferentes na vida pública brasileira. E não estou dizendo isso para diminuir um e levantar o outro. Bolsonaro era mais jovem e ainda precisava fazer seu caminho. Mas em 1987, se você perguntasse a Lula quem era Bolsonaro, é possível que o líder petista tivesse visto alguma notícia sobre um capitão meio rebelde e soubesse de quem se tratava. Se você fizesse o contrário e perguntasse a Bolsonaro sobre Lula, aí já era diferente. Gostasse de Luiz Inácio ou não, como a maioria das pessoas no Brasil, Jair devia ter uma visão e uma opinião sobre aquele que era o principal líder da classe trabalhadora organizada daquele tempo. E nesse caso, a gente não está falando só de uma questão de fama. Faz todo sentido que Jair estivesse atento a Lula para uma questão mais específica. Aquele torneiro mecânico do ABC simbolizava algo que estava renascendo junto com a democracia, a cultura da reivindicação. Naquele momento da nossa história, já saindo da ditadura, tinha chegado o momento de você achar que tem direito a algo melhor e poder falar disso, se organizar para isso, agir para isso. Aí está um ponto importante. Perceba, quando apareceu, Bolsonaro tinha ido na mídia reclamar que os militares estavam ganhando pouco, entre outros problemas. Quer dizer, ele estava inquieto com os salários e os direitos de sua categoria profissional. E Lula tinha ganhado espaço como? Lutando pelos salários e direitos de sua categoria profissional, no caso os metalúrgicos. Naquele tempo, era mais normal que as pessoas olhassem o mundo através de sua profissão e se mobilizassem em torno dela, até porque ela costumava ser para a vida toda. Em relação a isso, a se mobilizar, mesmo que quisesse fazer a mesma coisa que Lula, Bolsonaro não teria como. Os militares eram, e ainda são até hoje, proibidos de ter sindicatos e fazer greves. Quais os caminhos, então? Primeiro, o capitão Bolsonaro tentou colocar a boca na mídia. Depois foi acusado de buscar um outro, mais esquisito. O de planejar atos terroristas para assustar o governo e convencer que os salários dos militares deveriam ser aumentados. Tem análise argumentando de que ele era culpado naquele caso. Sendo esse um caminho que ele trilhou ou não, o fato é que ele foi julgado, foi absolvido, mas por algum motivo o clima ficou esquisito pro lado dele no exército. Aí é que Jair achou o caminho da política. Mas com que cabeça se candidatava o jovem capitão? Bolsonaro parecia querer adaptar os militares aos novos tempos. Se na ditadura era o tempo do manda quem pode e obedece quem tem juízo, e o capitão Bolsonaro já tinha mostrado que não se adaptava completamente a isso, na democracia o momento era das categorias se organizando para lutar pelos seus interesses. Olhando as declarações dele na época, você vê que Bolsonaro percebeu que esse poderia ser um caminho. Só que ele olhava ao redor e achava que os militares estavam atrasados em relação a outras categorias profissionais. Essa aqui é a primeira entrevista que ele deu na vida como político. Olha essa frase de Bolsonaro. A classe militar foi a última a acordar. Você vê os metalúrgicos fazendo greve? Eles estão fazendo política. Quando Bolsonaro fala isso dos metalúrgicos, de evoluir da greve pura e simples para entrar na política, é Lula quem está na cabeça dele. O petista estava abrindo uma trilha para quem quer reivindicar. Na democracia, você pode organizar uma categoria e levar sua luta para o Congresso. Mas você pode dizer, eu que estou tirando isso da minha cabeça, ali no trecho ele falou de metalúrgico, mas não citou o Lula. Tá, para mim já está claro que falando de metalúrgico naquele tempo, mesmo sem citar, você está com o Lula na cabeça. Mas ok, vamos lá para outro documento. Semanas antes, o secretário do partido de Jair foi mais explícito. Falando da entrada do capitão para a política, como seu porta-voz, ele disse assim, presta atenção, ele, Bolsonaro, poderia dar o início à formação de uma bancada de oficiais interessados em defender a classe militar. E aí vai. Lula luta pelos interesses dos metalúrgicos. Por que ele, Bolsonaro, e outros oficiais não poderiam representar as Forças Armadas? Tá vendo como o Lula é a referência daquela candidatura?
Bolsonaro tinha um plano: ser o símbolo de uma classe profissional na luta política. Melhor, o Bolsonaro do fim dos anos 80 tinha um plano: ser o Lula dos militares. No próximo vídeo sobre esse tópico eu vou explicar como isso vai além. Não é exatamente uma pessoa se mirando na outra porque é seu fã e quer fazer igual. Havia um plano político envolvendo outras pessoas e grupos. E nesse plano de Bolsonaro, a inspiração em Lula segue visível. Segue a gente que passo a passo eu vou explicando todas as peças que eu consegui juntar da relação de Bolsonaro com Lula, desde o início lá atrás até essa época em que você já tinha os dois no radar e passou a acompanhar. Eu passei 2 anos analisando milhares de documentos públicos para gerar mais conhecimento sobre o Bolsonaro. Eu percebi que Jair teve uma vida discreta na vida política do país por muitos anos, e que por isso a gente pouco se aprofundou. E eu não estou falando de conhecer por conhecer, simplesmente. Se Bolsonaro foi um erro histórico, e eu entendo que sim, a gente precisa aprender com isso. Por isso investiguei a fundo os absurdos de sua trajetória. E acaba que a partir desses absurdos eu cheguei a outras histórias. Por exemplo, essa coisa de Bolsonaro versus Lula, eu achei a trilha ao perceber que quando Jair era deputado, ele xingou menos Lula que outros líderes. Olha que ponto chegamos. Para criar um painel do seu jeito indecoroso de fazer política, eu trabalho numa série de 5 livros sobre a trajetória de Bolsonaro, que quero disponibilizar gratuitamente para a nossa população. Nas nossas redes você encontra um link onde você pode não só baixar o primeiro livro gratuitamente, como também colaborar com o nosso projeto para que os nossos livros sejam publicados e fiquem de acesso livre. Vai lá e confere.